Está no ar mais um podcast. Vamos tratar de Outubro Rosa. Estamos recebendo aqui duas pessoas muito especiais. É a Bárbara Macedo. Ela é dermopigmentadora, é isso que fala? Isso mesmo, dermopigmentadora. Dermopigmentadora. E também estamos recebendo aqui uma outra artista que é a Luciana Toledo. Mas ela veio aqui hoje como cliente, vamos dizer até mais, paciente da Bárbara Macedo. Bárbara, nós sabemos que hoje muitas mulheres que acabam tirando a mama, tendo que fazer mastectomia total e ficam sem a mama. Às vezes as pessoas acham que é simples, né? As pessoas falam assim: ah, gente, o importante é que tá vivo. Não, não é só isso, não. A gente quer estar vivo por inteiro. E as mulheres, elas ficam sem o bico do peito, né? Porque se tirou a mama inteira, depois o médico vai, ele coloca a prótese e aí fica, né? Ai, que peito lindo, só que sem bico. E aí o que que a Bárbara faz? O bico, não é isso? Exatamente. Algumas pessoas, elas têm que tirar total, né? Como você disse, aí tem que tirar o mamilo. E aí elas ficam sem o mamilo. Fica um vazio mesmo naquele espaço. Então, às vezes fica uma cicatriz muito grande, às vezes é uma cicatriz pequena. Não são em todas as vezes que eles colocam prótese, então acaba ficando uma deformidade ali, ou somente um espaço vazio. E é difícil o médico que tenha delicadeza também, ou dependendo do caso, claro, que fica um espaço legal ali que dá para trabalhar. Então, é importante esse trabalho porque a gente consegue restaurar não só o mamilo, mas também esse espaço que fica, ou essa cicatriz, que depende muito do caso, do tipo de câncer, da agressividade, né, e tudo. Então, é bem legal esse trabalho. Certo. Eu fiquei pensando, não, o médico bem que podia tirar o bico, botar ele ali do lado, tira o que tem que tirar e põe o bico de novo, né? E ele tenta. Em algumas ocasiões, tenta fazer esse processo, mas a maioria dos casos já está comprometido e em outros o corpo rejeita. Então, não é Tem isso sempre que também. consegue, sim. E aí, então, seria muito mais fácil, mas não é bem assim. E também, sempre os médicos, eles trabalham com uma zona de segurança. Então, se mesmo que o mamilo não esteja comprometido, eles não vão voltar uma parte que pode já ter ação de células cancerígenas e que pode, Verdade. de alguma forma, espalhar isso para o organismo. Só faltava, né? Já pensou passar por todo esse processo, aí por conta de um bico, volta tudo de novo. Isso, às vezes por conta de um detalhe estético, que aí sim entra um detalhe estético mesmo, pode colocar em risco a vida do paciente. Então, os médicos, eles trabalham querendo eliminar as células cancerígenas, eles não estão pensando na estética. Aí sim entra essa visão de quero salvar a vida da paciente em Entendi. questão. Mas o meu trabalho entra para fazer aí sim, para levar isso em consideração, né? Bom, eu venci o câncer, eu tirei, eu já estou livre dessas células, já estou de alta médica, então agora eu posso pensar na parte estética como um recomeço. Então aí entra o meu trabalho, que aí não é mais tão fútil, porque ela já venceu, ela já passou por todo o tratamento, ela já tem uma liberação médica. Verdade. A Luciana Toledo, você teve um câncer de mama, Luciana? Sim, Quando? 2018. E aí, desde então, né, é um choque quando você recebe a notícia. É, tive a opção de tanto Ribeirão quanto Barretos. Optei por Barretos, porque eu já tinha sido voluntária do hospital. E, e vi que realmente fazia valer a pena lá, né? Não desmerecendo o Ribeirão, mas era um espaço que eu não conhecia. Então, acabei optando por Barretos. Eu fiz o meu tratamento, começando pelas químios, né? Eu fiz 4 vermelhas e 12 brancas, Meu Deus. no total de 16, né? Eu achei que. Eu me lembro assim que a primeira que eu fiz, eu sentei na cadeira, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, tanto. E aí a enfermeira veio e falou pra mim assim: não, não fica assim, não. Vai dar tudo certo. Aí que eu chorava mais ainda. Aí que eu chorava mais ainda. Mas assim, graças a Deus, deu tudo muito certo. E como a Bárbara falou, né? Há muitos casos, além de ser no bico, o meu foi na areola. Ah, o senhor foi O na meu foi areola? na areola. Então, bico e areola do meu direito eu não tenho.
Eu tenho todo desenhado por ela. Que legal. E Então, quando que você descobriu isso? a minha cunhada, a Fernanda, né, Romanella, que trabalha com ela, que falou, Lu, por que você não vai ver? Tem um projeto bacana, né? E eu falei, eu vou procurar saber sim. E fui, gostei e acabei indo até lá. Já tinha feito até as sobrancelhas, primeiramente. Gostei, né? E voltei para fazer essa segunda parte. Puxa vida, e dói. Eu não sou dolorida. Eu não sinto dor assim facilmente, graças a Deus, mas não dói nada. Tanto é que eu falei pra ela, se você quiser pode fazer sem anestesia nada. Eu não Você sou fez sem muito anestesia? dolorida. Eu acredito que sim, né? Uhum, Eu acho que o da Lu a gente fez sem. sim. Depende muito da paciente escolher se ela quer com ou sem anestésico. Então, se a pessoa tem medo da dor, isso pode ficar tranquila que tem essa opção. Mas mesmo sem anestésico, ele não chega a ser uma tatuagem por conta da profundidade. É um pouco mais superficial que uma tatuagem. Então, eu consigo controlar essa questão da dor. Não é tão absurdo. E também, em alguns casos, a pessoa acaba perdendo a sensibilidade no local. Então, quando a pessoa já não tem muita sensibilidade, por conta das cirurgias, acaba ficando mais fácil nesse sentido. Eu tive um câncer de mama também, eu tirei um quadrante, né? E eu não tenho sensibilidade nessa Naquele mama. lugar. Ou em não tudo. não, na mama. Na mama inteira não tem sensibilidade. E tanto é que quando o médico foi tirar os pontos, da mama de cá, quando eu fui fazer a reconstrução, da mama de cá, que ela não foi tão manipulada, doeu. Na mama de cá eu não senti nada. Não sentiu nada. Exatamente. Dependendo de como é o processo cirúrgico, né? Toda a extensão da cirurgia, o local, pode afetar a sensibilidade. Então, eu tenho alguns casos que não sentem. Nessa última turma de reconstrução, eu já tive um caso de uma paciente que foi raro, que ela me falou que ela ficou com mais sensibilidade ainda. Então, é mais sensível. Assim, às vezes ela falou que a roupa passa, assim, ela sente a roupa assim, passando lá. Incomoda, Quando encosta, incomoda. É isso. E foi um caso raro, porque a maioria não sente no local. Olha só. Então, essa questão da dor é super tranquila, porque o processo é um procedimento controlado em questão de profundidade. Então não é, gente, como uma tatuagem comum, porque eu fiz tatuagem e doeu. Doeu, apesar que eu sou dolorida também, né? Meu limiar de dor é terrível. E quando a gente imagina a tatuagem no seio, que já é uma região muito sensível para a mulher, é meio aterrorizante. Geralmente elas chegam muito nervosas, tremendo, com medo. Então por isso que o evento ele vai muito além de reconstruir a areola, né? A gente se preocupa em montar um espaço confortável para que elas se sintam seguras e à vontade, porque é tudo muito delicado, né? Eu estou lidando com mulheres que passaram por um processo muito delicado. Exato. Estou lidando com uma parte do corpo delas que é muito delicada, é muito sensível, é muito íntima, e também tem essas questões dos medos, né? Já sofreram tanto, passaram por tanta dor, ou sofrimento pós-cirúrgico, enfim, N coisas que envolvem o tratamento. Então eu tento amenizar de todas as formas para que elas se sintam confiantes, seguras, confortáveis. E a gente brinca muito, a gente dá muita risada, fica tudo muito tranquilo. Aí eu deixo leve, elas à vontade para escolher o anestésico ou não. Sala trancadinha, hobby para colocar a qualquer momento que quiserem tampar. É tudo muito. Assim, todos os detalhes eu cuido. Porque eu me coloco no lugar como mulher. E eu fico me imaginando como eu gostaria de ser tratada numa situação como essa. Exatamente. Então, acho que essa é a chave. E aí, quanto à dor, é isso. Fica à vontade para escolher com anestésico. Tem um anestésico muito bom, não vão sentir nada. Ou sem anestésico, que foi, acho que, o caso da Lu. E a gente fez rindo, conversando, todo o tempo ela contando a história dela. O marido dela quis participar desse momento, que eu achei muito legal. Sim. O marido dela é 10. Meu parceiro. Poxa vida, ele quis participar, ele viu Sim, tudo. tudo. Ele me perguntou Ficou se do podia. meu lado. Aí ela permitiu, ela falou, nossa, que bacana. Eu fiquei super feliz. Enquanto o nosso produtor, o Euler, ele põe na tela aqui as mamas do antes e depois, eu quero perguntar para você o seguinte, você sabe que cada pessoa tem uma cor de areola, né? Tem umas que são mais escuras, outras mais claras. A tua ficou bonitinho, assim, certinho, parecida com a da outra mama? Ficou. Apesar de eu não ter o bico, né? Então, a Bárbara fez toda a parte
de sombra, né? Que deu vamos falar o 3D, Ah, tá. né? Então, deu altura, profundidade, E largura. aí Então, parece que tem um bico. parece que tem um bico. Mas não tem. Mas não tem. É uma ilusão Mas não mesmo. tem. Sim. Tá, e aí você falou que você fez sem anestesia, mas e depois que passa aquele momento, né? Porque na hora da anestesia, para quem anestesiou, depois que passa, dói. As pessoas reclamam, falam alguma coisa? Não é, Não, Lu? não, eu não percebi nada assim que me incomodasse. Ainda a Lula foi um caso também especial, porque ela teve alergia de um plástico que eu coloco para proteção. Então É. eu coloco uma película bem fininha para proteger, para não pegar na roupa nas primeiras horas. E ela teve alergia ao plástico. Então não foi na questão da reconstrução nem nada, foi em volta dessa película. Mas do contrário, nenhum desconforto que ela me Não, não. relatou. Então é muito tranquilo pós também, justamente por não ter uma profundidade. Ele é um trauma, né? A dermopigmentação, ela é um trauma controlado, que a gente fala. Então, eu causo um trauma na pele, eu causo um processo inflamatório, eu estou implantando um corpo estranho, que é o pigmento, ferindo a pele, porém, tudo muito controlado. Então, o pós também é controlado, né? Eu recomendo elas usarem uma pomadinha tópica depois, né? Uma pomada de reconstrução, nada de medicamento, só para ajudar a reconstruir a pele e recuperar pós-procedimento, mas geralmente não precisa de nada analgésico, é super E não tranquilo. desbota, não vai saindo com o tempo? Vai saindo com o tempo. Por não ser uma tatuagem, esse procedimento tem que ser refeito pelo menos uma vez por ano, 1 ano e meio. Um ano e meio tá ótimo. Sim. Também, né? E como o projeto ele é voluntário, elas têm todo esse acompanhamento. Então, daqui 1 ano, 1 ano e meio, a Lu percebeu que clareou, Como assim? Elas não pagam nada? não paga nada. Esse projeto é 100% gratuito. De graça, gente. Todo Sim. esse evento é voluntário. Tudo que eu ofereço nesse dia e depois todo o acompanhamento é 100% gratuito. Elas não precisam se preocupar com nada, 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 nada. Só ir até o dia lá e participar e dar esse privilégio da gente poder oferecer esse serviço, que eu falo que é algo mais importante para a gente que está servindo no sentido de transformação, de poder servir essas mulheres, do que de fato o procedimento, né? O procedimento ele é só um detalhe. Eu acho que ele só a cerejinha do bolo, né? Tem todo um processo antes que transforma não só a vida delas, mas também a minha vida, a vida das pessoas que trabalham comigo, dos voluntários, que vem aumentando muito nessa Que bom, terceira né? edição. Foi muito especial. Nós tivemos vários voluntários. A gente pôde oferecer muito mais do que na primeira edição. Elas saíram com uma cesta repleta de presentes. Olha isso. Vale hidratação no rosto de clínicas famosas que fazem o mesmo que eu, mas que nesse momento não tem concorrência. Nesse momento não tem competição, né? A gente está ali para servir. E eu acho que quanto mais as pessoas sentem a essência desse projeto, que estar no servir, mais a gente consegue oferecer essa experiência para elas. Ah, que legal. E como foi a primeira vez que você se olhou no espelho por inteiro? Você diz depois, né? Depois. Assim que ficou pronto, hora que você bateu os olhos, o antes e depois na tua cabeça. Assim que eu cheguei em casa. Hum. Não tem como a gente, né? Eu falo que já é nosso isso. E realmente mexe com a autoestima da gente, né? É uma coisa nossa, é um pedaço nosso. E que agora ele tá diferente, né? Ele tá agregando coisas diferentes ali, como a pintura. Então você chega, você quer ver, ai, mas e aí? Como é que ficou? E assim, lá na clínica, ela já mostra também, né? Assim que, e aí? Como é que você achou? Como é que ficou? E assim, eu fiquei muito surpresa, né? A hora que eu fui olhar no espelho lá, ainda falei pra ela, falei, nossa. Falei, uau! Vale muito a pena. E assim, é como ela falou, para ela é gratificante e pra gente é 2 vezes mais. E o maridão, o que Né? deixou? Nossa, e ele junto, né? Ele falou assim, nossa, ficou muito bom. Aí, assim, ele olhava e eu também, né? Os dois, né, parados na frente do espelho. Nossa, mas ficou muito bom. Eu falei assim, ficou mesmo. Então, é muito, muito bom. Vale a pena.
As outras mulheres que também fizeram assim como a Luciana, a reação delas? Tem todo tipo de reação, mas geralmente é choro, né? Elas choram de emoção. Mas a primeira me marcou muito da primeira edição, porque ela falou assim, antes ela chegou. Um detalhe, que elas chegam de uma forma e saem de outra. Então, geralmente elas chegam, tristes, desanimadas, tipo, eu só tô aqui porque alguém me indicou, pra mim isso não faz diferença. E essa cliente falou assim, eu não fico mais nua na frente do meu marido. Nossa. E, né, ok. Mas muito boazinha, muito simpática, gravou a história dela, mas era uma energia. Quando terminou, que ela foi no espelho, que ela olhou, foi muito, assim, foi emocionante. Ela chorou, chorou, e aí ela chorando, ela falou assim, tem cabaré essa noite. Eu vou mostrar pro meu marido, acabou isso. E aí você vê essa pessoa 6 meses depois indo pra praia, você vê essa pessoa que antes estava ali toda recatadinha, sem um batom, sem nada, de repente ela aparece na clínica com um vestidão longo, com um batom vermelho. Você entende que não é aquela parte que, claro, não vai ficar visível para todo mundo, mas reflete em todo o resto, porque a energia da mulher muda. Exatamente. Eu acho que quando você olha no espelho, depois de um tratamento, eu tô falando acho porque eu não passei, então eu não posso falar com propriedade, mas pela minha experiência com as mulheres, quando você olha, você sempre tá lembrando daquela parte que foi tirada de você. Né? Você sempre tá lembrando daquele vazio, do que você perdeu. Mas eu vou te falar uma coisa e a Luciana pode me confirmar se para você foi assim também, né? Quando as pessoas diziam para mim assim, você vai tirar de letra, calma, não se importa com o cabelo que caiu, com a sobrancelha que caiu, com os pelinhos do olho que caiu, com tudo que caiu, porque o importante é você estar viva. Não é só isso. Era só cabelo. Não, não era só cabelo. Era a identidade, né? A identidade da gente. Então não tem como você simplesmente assim, larga a mão de ser ingrata, tanta gente morre e você tá aí só porque você tá careca, só porque você tá sem sobrancelha, só porque você tá parecendo sei lá, um bigato lavado, porque a gente fica assim sem nada, fica branca, fica sem... Sim. A gente fica sem expressão, gente. Não tem como descrever para vocês, né? É uma situação assim que só quem passa sabe. Eu acho que a Luciana também pode falar sobre isso. Eu acho que eu me vi como um camaleão, sabe? Toda essa transformação, toda essa passagem, né? Que eu falo assim, que é um período que você se resguarda. Que você fica ali, vamos falar assim, dentro de um casulo. Que você, às vezes, não quer ver as pessoas, né? Que tem dia que você não tá legal, e que você tem que aprender a conviver com isso. E eu, assim, eu tenho 3 filhos maravilhosos. E eu pensei muito nisso durante meu tratamento. Eu pensei no meu marido, pensei nos meus filhos, na minha família. Então, assim, foi a minha força que eu tive para chegar até aqui, né? Mas a Luciana, antes do tratamento, ela era uma. A Luciana, depois do tratamento, ela é outra. Exatamente, me senti exatamente igual. Sabe? A gente amadurece, a gente cresce como pessoa, a gente encara a vida diferente e valoriza coisas que a gente não valorizava até então. Quando eu descobri que estava com câncer, a primeira pergunta que eu fiz foi para Deus. Eu disse para ele, por que eu? Aí a resposta veio soprada no meu ouvido. Por que não você? Qual que é a diferença de você e de qualquer outro filho meu? E aí eu consegui entender tudo isso e aí veio a gratidão por não ter sido na minha filha, na minha mãe e na minha neta. Eu pensei várias vezes isso. Eu falei assim, antes comigo do que se fosse com um filho meu, porque acho que eu não suportaria. Então eu acho assim que valeu a pena, né? Se falasse entre um filho seu e você, eu. Lógico, com certeza. Porque eu falo assim que filho é tudo de bom na vida da gente, né? Não tem, eu falo que não tem valor maior do que a gente ter. Exatamente. No começo eu comecei a me vitimizar, mas depois eu passei a ter essa força. E essa força nasceu de um corpo fraco. Como é que pode, né? Eu tava com o corpo inteiro fragilizado
né? Eu não conseguia me movimentar, eu ficava na cama deitada, para ir no banheiro era um sacrifício, e de repente, dentro daquele corpo fraco, nasceu uma mulher forte. Alguma coisa dentro daquele corpo fraco era forte, muito forte. E aí, assim, eu me senti uma outra mulher também. Foi maravilhoso. E muda sim. Eu quero agora que o Euler coloque aqui na tela o projeto Pamela Kaffer, que esse projeto ele nasceu dessa forma por causa de uma amiga nossa em comum, não é isso? É isso. O projeto surgiu e ele, assim, por ironia do destino, não sei, propósito, ele não tinha nome. Eu fiz a primeira edição, ele não tinha nome. E aí a Pamela era muito minha amiga, ela estava enfrentando um câncer que não era de mama, mas era um câncer agressivo, e a gente estava acompanhando de perto. Eu nunca tinha acompanhado alguém tão de perto com câncer, então foi tudo muito novo, é um misto de sentimentos, você não sabe como ajudar, você não sabe o que falar, você não sabe se dá espaço, se invade esse espaço, é muito louco. E aí, infelizmente, a gente perdeu a Pamela um mês depois que foi a primeira edição do projeto. E eu queria ter feito essa homenagem em vida para ela, mas eu acho que tinha um propósito mesmo maior, porque eu não acreditava que ela ia morrer. Então, por isso que eu achava que eu tinha tempo para fazer isso em vida. E aí eu podia colocar isso em prática, homenageando o projeto com o nome da Pamela, mesmo ela não tendo enfrentado um câncer de mama, mas ela foi muito guerreira, ela foi muito valente. Ela enfrentou muitas coisas, ela enfrentou até preconceito, que é horrível falar isso, que uma pessoa que esteja enfrentando uma doença como essa, na situação que ela estava, ter sido atacada por outras pessoas, e quem estava perto sabe disso. Então foi uma maneira de honrar a memória dela, dos pais dela, que estiveram o tempo todo do lado dela, dos amigos, da família, dos filhos, que eu tenho, né, como meus afilhados. E aí transformou, realmente, porque o nome fez toda a diferença no projeto. Aí ele ganhou força. E desde a segunda edição, que já estava com o nome dela, então hoje o projeto ele tem nome, ele tem cara, né? Ele tem a imagem, ele tem personalidade. Identidade. Exatamente. Porque é isso que eu tô devolvendo para essas mulheres muitas vezes, é identidade, delas se olharem no espelho e se reconhecerem novamente. Não só quem elas eram, porque muda pela experiência que vocês estão contando, mas como mulher, né? Olhar e falar assim, devolveu aquela parte que me faz ser mulher, porque a mulher, durante o tratamento, ela perde tudo que traz a feminilidade dela, que é o cabelo, é a sobrancelha, é os cílios, é tudo que você falou, a boca fica pálida, né? A gente não tem força para passar uma maquiagem, um batom, perde o seio, é tudo que significa muito para a mulher. Exato. E é tirado delas. Então, quando eu coloquei o nome da Pamela, me trouxe toda a força que essa menina, eu falo menina, né? Porque era sempre com um sorriso no rosto, era sempre brincando, brincalhona. Eu preciso dar um depoimento sobre a Pamela aqui. A Pamela, e você sabe muito bem disso, ela é jovem, 30 e poucos anos, ela tinha 34, 33. eu acho que não tinha feito 34. 33 anos, 2 filhos, alegre, divertida. Ela mandava vídeos para mim, balançando a cabeça, brincando, falava assim, gente, onde essa mulher encontra força? E eu me lembro que as pessoas que estiveram com ela, assim, pouco antes dela partir, essas pessoas disseram que ela acreditou até o fim. Ela acreditou até o fim que ia viver, porque ela queria muito viver. Ela foi embora nessa esperança de viver, mas até o último dia ela sorriu. Até o último segundo. O pai dela me contou isso, né? Que há pouco tempo antes de sedarem ela, para ela não sofrer, ela falava, pai, eu fui curada, eu tô recebendo a cura, essa é a minha cura. Ela só queria ver essas crianças crescerem, né? Ela postava nos stories e acompanhava, era a fé dela, era para poder ver os filhos crescerem. E aí entra o que a Lu falou, né? Nada mais importante na vida de uma mulher que é mãe, né? São os filhos. É o que dá força pra gente, era o que dava força pra ela. Eu tenho certeza que ela venceu de uma outra forma, porque a gente é egoísta, quer que as pessoas estejam aqui, mas ela venceu de uma Mesmo outra sofrendo, forma. né? Hoje eu sinto ela muito mais feliz e muito mais sendo ela. Não sei como que isso se explica, mas eu sinto isso porque aqui, do jeito que ela estava, ela não poderia ser ela. Ela já não conseguia abrir aquele sorrisão, ela já não conseguia trazer aquela alegria nos últimos, né, ali, momentos dela. Então, hoje eu sinto ela livre, né, curada, e ela venceu de certa forma. Né? Talvez não na forma que a gente queria,
porque a gente é meio egoísta, né? Que é as coisas do nosso jeito. Mas eu sei que Deus tinha um propósito para a vida dela que atingiu todas as outras vidas que estavam em volta, né? Quem estava em volta foi, como eu disse, o primeiro caso que eu acompanhei bem perto e transformou a minha vida, transformou o jeito de eu olhar para a vida, mesmo eu não passando por esse processo. Assim como a história dessas mulheres, a sua história, a história da Lu e de todas as outras que eu tenho contato, transformam a minha vida sem eu precisar passar de fato pela mesma coisa, né? Porque tem como não se emocionar? Não tem como. E as duas palavras que eu mais escuto delas nos depoimentos é fé e gratidão. Eu não escuto nada ruim, sabe? Eu não escuto medo, eu não escuto... Elas só falam sobre fé. Eu tive fé, independente no que seja, mas eu tive uma fé e eu tenho gratidão o tempo todo. É unânime. As duas palavras que eu sempre... Quantas pessoas passaram pelo que nós passamos e não estão mais aqui, né, Luciana? Sim, com certeza. E eu falo assim, por Barretos, né? Pelo aquele hospital que eu falo que é um hospital abençoado. Então, sempre que eu rezava, fazia minhas orações, né? Eu pedia para Deus, porque ali eu falo que é um espaço abençoado, sabe? Onde, assim, tem pessoas de muita fé. Quem está ali tem muita fé. Independente ou não, se não vai dar certo, se, sabe? Mas aquela coisa assim, nossa senhora, vai com Deus, vai dar tudo certo, sabe? Então, a energia que passa para você ali, tanto de quem trabalha, porque também são pessoas preparadas para estarem ali, Exato. ocupando aquele Um espaço. espaço humanizado, né? Sim. São pessoas realmente, né, que é para estar ali, né? Não é à toa. Porque a gente fala que nada na vida da gente é à toa, tem sempre um porquê, né? E eu vejo aquele espaço como um espaço, assim, especial, de uma energia muito boa, sabe? Assim, histórias do Brasil inteiro a gente conseguiu ouvir ali junto, sabe? Uma hora se ouvia uma, outra hora se ouvia outra. Um era do Amazonas, outro era do Rio Grande do Sul. Então, assim, e vamos conseguir. O médico falou que vai e vai dar certo. Eu me lembro que a primeira vez que eu sentei para fazer a minha primeira consulta, foi um médico que estava lá, porque são vários, né? Ele fez o meu acompanhamento todo e ele falou assim, aqui, porque, lógico, né, a gente fica emocionalmente abalada. E eu me lembro assim que eu chorava muito. E ele falou assim, olha, aqui, câncer de mama, 99% das mulheres que entram aqui saem curadas. Me lembro direitinho dele falando nessas palavras. Tá ok, fiz o meu tratamento, minhas químios, que eu comecei pelas químios e depois viria a cirurgia. Na semana da minha cirurgia, ele não poderia estar lá para fazer a minha cirurgia, né? E aí o hospital me ligou se eu não queria estar indo lá só para conhecer quem seria meu médico. Eu falei para a moça, falei assim, moça, eu conheço no dia, porque eu tô com a minha filha formando e eu esperei a faculdade dela inteira e eu preciso ir nessa formatura. Aí ela falou assim, mas a senhora não se importa? Eu falei, de maneira alguma, né? Então, assim, é depositar a confiança, é você confiar. A partir do momento que você confia, eu acho que você renova toda essa energia, esse desprendimento, porque senão você fica presa, amarrado ali, né? Então você se desprende, você entrega. E foi assim que eu fiz, eu entreguei e confiei. E aí no dia da minha cirurgia, eu sentei, né? O médico veio, sentou, foi fazer toda a medição, com a régua e tal, foi se apresentar. Aí ele falou para mim assim, olha, o seu médico que fez o acompanhamento não poderia estar aqui hoje, mas se você falasse que queria que fosse ele estaria aqui. Eu falei, imagina, doutor, o senhor faz até de olho fechado, tá acostumado com isso aqui tudo, né? E ele falou assim,
Muito obrigada pela sua confiança no meu trabalho. Legal. Sabe, eu acho que aí eu falei assim, poxa vida, que simplicidade, né? Que humildade dele falar isso. Ele se colocou E aí, a serviço mesmo, né? exatamente. E aí que eu descobri que era o Dr. Rafael, que ele praticamente que comanda desde sempre todos os médicos lá. Então, Olha só. Isso você não imaginava. imagina, né? Nem passou pela minha cabeça. Ou seja, você achava que quem ia te operar era Jesus, foi Deus. Bem assim. Então, assim, muita gratidão realmente por tudo, pelo caminho, né? Apesar de todas as curvas e todas as pedras no meio, mas a gente conseguiu estar aqui. Bom, eu quero mostrar essa camiseta aqui, que é a camiseta do projeto, né? Que foi feito em prol da Pamela Kaffer. Tá aqui essa foto, foi uma foto tirada, inclusive, do Face dela, né? Sim. Ela assim de costa, com os braços abertos. E eu ganhei de presente essa camiseta, a Luciana também Sim, ganhou. também Eu quero ganhei. agradecer vocês. Deixa eu aproveitar Muito e agradecer obrigada. também a minha estampa, né, aqui de Bebedouro, me deu essa caneca, gente. Olha que coisa mais Linda. linda essa caneca. Olha. Agora só falta encontrar um patrocinador para dar uma caneca para cada convidado meu daqui. A gente ia adorar, no caso. Tá Sim. vendo? Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês e principalmente por dividir a tua história. E você por devolver tudo que a vida te deu, que o que você está fazendo é isso. Você é uma pessoa abençoada, você começou a trabalhar, você começou a crescer, você começou a aparecer, você começou a fazer diferença na vida das pessoas. E de repente você podia muito bem ficar na sua, não estou fazendo meu trabalho direitinho. É aquela velha história, né? Não tem uma passagem na Bíblia que fala que o cara chegou lá no céu e aí disse assim: não, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Mas como assim? Eu não fiz nada de ruim para as pessoas. Mas também não fez nada de bom. Né? Então, assim, você tem todo esse talento e resolveu dar esse presente. Não é para as mulheres que você está dando esse presente e nem para você. É para Deus. Você está fazendo para ele, porque você está fazendo pelos filhos dele, né? Você tem filho? Ainda não. Ainda não? Então, nós podemos te dizer, quando Sim. faz por um filho da gente, Faz pra muito gente. maior do que se fizesse pra gente. Então, Verdade. você está fazendo tudo isso pro cara lá de cima. Então, que ele te abençoe, minha querida. Amém, E muito muito. obrigada. Agradecer a oportunidade que você sempre me dá para falar do projeto. Isso traz muita força e visibilidade para que ele continue crescendo e abençoando mais e mais mulheres. Me emocionei, porque foi muito lindo o que você falou. Mas só uma última coisa. Quando uma mulher... Vamos falar das redes sociais? Eu já vou falar. Já. Tá. Eu vou só terminar e eu já falo. Rapidinho. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, né? Quando as mulheres recebem, é inevitável não pensar em morte. Né? E como a Lu falou, tem uma porcentagem muito grande de cura, muito maior do que de morte. Então, esse projeto é para celebrar a cura, é para celebrar a vida, é para a gente se divertir, é para a gente sorrir, é para a gente ressignificar toda essa dor. Então, quem quiser saber mais sobre o projeto, me sigam nas redes sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, meu Instagram. Eu acho que ele vai colocar aí, mas é Bárbara Macedo Sobrancelhas, tudo junto. Lá a gente tem vídeos mostrando como acontece passo a passo para quem tem curiosidade. E você tem a oportunidade de compartilhar no seu stories e ser um instrumento também nas mãos de Deus para abençoar mais pessoas. Porque quando você compartilha, muitas pessoas que às vezes não têm acesso a mim podem ver. E quantas mulheres precisam desse trabalho, que não é feito de qualquer jeito. Vocês também irão ver nas imagens, ele é feito com muita dignidade. Um detalhe, gente, você pode estar pensando, é merchan. É de graça. É de graça, não é nada de merchan. É Sim. voluntário. Sim, exatamente. Fantástico isso. E eu faço um jogo de luz e sombra, que a Lu também falou durante aqui o nosso espaço, que dá a impressão de que tem um 3D, que tem um relevo. Então não é qualquer coisa, não é só pintar, não. A gente faz uma maneira
eu falo a gente, eu acho que deve ser eu e Deus, né? Porque Com certeza. eu faço de uma maneira, na verdade, que eu devolvo isso com dignidade, né? Não é só uma manchinha desenhada, não. A gente vai fazer de uma maneira que fique o mais realista possível para que essa mulher se olhe e ela celebre a vida e a cura. Esse é o objetivo. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Obrigada, gente. Até a próxima.